Querido Deus Pai, aqui estamos nós mais uma vez, louvando, glorificando o Teu nome e pedindo a Ti, Senhor, tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade de compreensão, Senhor, porque Tu é aquele que cuida das nossas vidas e está nos preparando para ir morar num lugar especial preparado por Ti. Assim, Deus, que nesta noite a nossa compreensão seja alargada, seja aumentada, para entender a Tua palavra que vai ser ministrada a todos nós. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos, queria te convidar a baixar sua cabeça e nós fazermos mais uma oração nesse momento, pedindo que o Senhor esteja falando conosco de um modo especial, de um modo particular com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nesta hora, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua bênção sobre nós. Queremos Te pedir que Tu venhas falar aos nossos corações nesta noite de uma forma especial, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrar contigo e a sermos achados por Ti nesta noite. Vai tocando na Tua igreja, vai tocando no Teu povo, vai, Senhor, indo nos lugares mais ocultos da nossa alma e do nosso ser, para que o Senhor possa nos transformar pela Tua palavra. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é vida, e ela, Senhor, é que nos alimenta, e é nela que nós vamos meditar nesta hora. Queremos Te pedir, Senhor, vem renovando a nossa fé, vem renovando a nossa confiança, renovando a nossa esperança no Senhor, renovando, Senhor, a unção sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida para nos dar. Muitas lutas, muitas dificuldades, desilusões temos enfrentado e passado, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre ao nosso lado, nas horas mais difíceis, o Senhor se manifesta, e é isso que nós queremos nesta noite. Fala conosco, fala com a Tua igreja, é o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, fique aí com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 9, nós fizemos a leitura dos versículos 14 ao 29, nós vamos meditar, temos nos proposto nessas 3 primeiras terças-feiras do ano, nós demos uma pausa na sequência do ID, para que a gente possa, nessas 3 primeiras terças-feiras, experimentar e refletir para um renovo, para fazermos uma avaliação da nossa vida, da nossa caminhada. Demos uma palavra na terça-feira passada nesse sentido, para que nós pudéssemos refletir como é que estamos caminhando. Hoje, quero trazer para nós essa reflexão da necessidade que nós temos de, tempos em tempos, constantemente, dia após dia, fazermos uma avaliação e renovar a nossa aliança com o Senhor, renovar o nosso relacionamento com Deus. E quero meditar com os irmãos aqui neste capítulo 9, que é justamente um episódio que nos mostra justamente essa necessidade de nós, apesar de já termos certa experiência, ou alguma experiência, ou termos sido equipados por Deus em algum momento, termos recebido alguma unção, algum dom. No entanto, nós vamos verificar nessa passagem de hoje que não dá para nós ficarmos na unção antiga. Diga para o seu irmão, não dá, diga para ele assim, meu irmão, não dá para caminhar com uma unção velha. Agora diga com carinho, você pode até ser um velho, mas a unção tem que ser nova. Fala com carinho para ele. Pode ter a idade avançada, mas a unção tem que ser renovada e tem que ser nova, todas as manhãs. Afinal de contas, Jesus disse isso, se não vos fizerdes como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Pastor Manel. Exatamente.
Pastor Manuel está lembrando aqui que quando Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos, e quando Moisés foi chamado na sarça, ele tinha 80. Então, assim, não é a idade que importa, é a unção. Ei, pastor pai, valeu, está cutucando o senhor aí. Não é a idade, irmãos, é a intimidade com o Senhor que vai fazer a diferença. É a revelação de Deus na nossa vida que muda todo o contexto, muda toda a história, muda o cenário. Inclusive falava sobre isso no domingo aqui, sobre a necessidade de nós olharmos para um Jesus que tem poder, um Jesus que realmente se manifesta, se relaciona conosco. E não é, a idade não é a nossa condição social, mas é como nós estamos nos relacionando com Deus. E como nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, temos a necessidade urgente, e mais do que, como dizia aquele apresentador, mais do que nunca, nós temos que ter uma unção renovada. Vivemos dias difíceis, eu tenho uma firme convicção e creio que estamos vivendo naquele espaço de tempo que Jesus diz sobre o início das dores, em que as pessoas estão vivendo momentos de tribulação. Os sinais estão aí, estão momentos de esfriamento da fé, momentos em que o amor de muitos já está se esfriando, momentos em que a caminhada com Deus parece que está cada vez mais difícil. Apesar de terem muitas pessoas se averbando e se arrogando para si ser cristão, mas hoje ser cristão ficou mais um modismo do que uma mudança de vida. Tem muita gente que se diz cristão e crente, mas mente do mesmo jeito, fala palavrão do mesmo jeito, engana do mesmo jeito, mas ele diz, eu sou crente. Que crente é esse? Que unção é essa? Que revelação de Cristo é essa que não transforma a vida da pessoa? O Evangelho não mudou. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, o Evangelho é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. O Evangelho é poder. Então, eu julgo que muito mais nos dias em que estamos vivendo, precisamos urgentemente buscar uma fé renovada. Não é uma fé com base em modas e estratégias, em coisas seculares. É uma fé renovada pela manifestação e pelo poder do Espírito Santo. Uma fé renovada, uma vida renovada, não é uma vida de modismos, que segue como uma Maria vai com as outras. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, está dando certo com fulano, está dando certo com ciclano. Será que é fogo do altar ou é fogo estranho, como foi Nadab e Abiú oferecendo? Será que tem... Nós vemos muitas coisas e nós temos a tendência de medir os resultados espirituais com dados e números e estatísticas naturais. Irmão, igreja cheia não é sinônimo de que está tudo bem ali não. Igreja vazia não é sinônimo de que está tudo mal. O que nós precisamos avaliar é como é que os cristãos, como é que os crentes estão se comportando. O que nos mede não são parâmetros humanos, não são parâmetros naturais. O que mede se o Evangelho está produzindo efeito na vida de uma pessoa, de um crente em uma igreja, é o resultado na vida que as pessoas estão alcançando. Está mudando, o Evangelho está mudando, está transformando a realidade e o comportamento e a vida das pessoas. Esta deve ser, na verdade, o nosso parâmetro. Não se mede coisas espirituais utilizando-se parâmetros naturais. Não dá para misturar óleo com água. Mistura? Óleo com água se misturam? Você jogar óleo, azeite num copo de água, vai misturar? Assim é as coisas de Deus. O que é espiritual não se mistura com o que é carnal e natural. O que é da carne é carne. O que é do espírito é espírito, Paulo já escreveu. Então, irmãos, nós temos que pedir do Senhor, e nesse período inicial de ano, para que nós possamos fazer uma reflexão e avaliar. Nós estamos como na presença do Senhor? Eu estou caminhando na minha fé, na minha jornada com Deus,
me lembrando de experiências passadas. Quando eu aceitei Jesus, aconteceu isso, aquilo. E hoje, como está a nossa experiência com Deus hoje? É isso que essa passagem nós queremos refletir com os irmãos. Aqui é o contexto do capítulo 9. Nós vamos ter logo no início deste capítulo 9, antes ali dos versículos 1 até o versículo 13, tem o relato de Jesus subindo ao monte, chamado monte onde ele se transfigurou. É o monte da transfiguração. Jesus sobe na companhia de 3 dos seus discípulos. 3 o acompanham. 9 permanecem ao pé da montanha, enquanto Jesus sobe e vai até o cume, e lá no cume do monte, os discípulos têm uma experiência espiritual esplendorosa, sublime. Jesus se transfigura e naquele momento, os discípulos que estão lá com ele, que é Pedro, Tiago e João, eles estão no cume do monte e tem aquela experiência. Jesus aparece juntamente com Elias, juntamente com Moisés, e as vestes de Jesus estavam completamente resplandecentes, extremamente brancas, vestes puras, como de nenhum lavandeiro poderia deixar branca, como apareceu ali. Os discípulos então viram aquela experiência e declararam: quão maravilhoso é estar aqui, Senhor. Vamos armar uma tenda para Elias, vamos armar uma tenda para Moisés, vamos armar uma tenda para ti, e não vamos jamais sair daqui, vamos ficar aqui por o resto da vida, vamos morrer aqui. Então eles tiveram essa experiência lá em cima. 3 discípulos estão lá. No entanto, 9 estão ao pé da montanha, enfrentando uma batalha espiritual, tentando expulsar aquele espírito demoníaco que se apoderou daquela criança. Estavam ali lutando, pelejando, tentando fazer algo para libertar aquela criança. No entanto, não tiveram sucesso, foram infrutíferos nessa estratégia. Veja o parâmetro vamos avaliar o grupo dos discípulos de Jesus como fazendo figurativamente, para que a gente possa aplicar para nós hoje, aquele grupo de 12 discípulos como sendo a congregação de Jesus. Veja que 3 dessa congregação 3 membros dessa congregação está lá no alto, recebendo revelação, está lá no cume do monte, experimentando uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual única. Tanto que esse mesmo João, depois ele escreve lá na sua primeira epístola, ele diz: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram do Filho de Deus, como ele se manifestou, e nós vimos olha o que ele diz, e vimos a sua glória. Aí já no Evangelho de João, ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João estava se referindo a essa experiência, ele viu a glória de Jesus naquele monte, e ele experimentando esse momento sublime, escreve e diz: vimos a sua glória, eu vi, como diz aquele apresentador antigo, meninos, eu vi. Ele viu a glória de Jesus e ele escreveu o que vimos, o que ouvimos, o que nós experimentamos e testificamos. A glória como nós vimos, como a glória de alguém que é unigênito do Pai, nós estamos escrevendo para vocês. Ele se manifestou com poder e veio e se encarnou e habitou entre nós. Esses discípulos, esses 3 membros dessa congregação estão lá, reunidos, sublime, no alto. Mas o restante da congregação está numa batalha lá embaixo, pelejando. E assim acontece numa dinâmica congregacional. Tem pessoas que estão tendo momentos e experiências com Deus, outros estão no campo de batalha. Por isso cantamos: na batalha contra o mal, ser valente. A igreja está em uma constante batalha. Nós estamos em uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, como disse Paulo, mas é uma batalha contra as potestades espirituais. E esses 9 estão enfrentando esta batalha, como dizia o pastor Rômulo, eles estão com um tanque seco, o óleo está vazio, eles estão com a lata batendo seco, tentando enfrentar uma batalha com um tanque vazio, sem estar revestido da unção renovada.
O problema aqui não é que eles não tinham autoridade nem unção, eles estavam confiando numa experiência passada. E eu falo isso, irmãos, porque quando Jesus desce, ele tem a experiência, tem a transfiguração, volta para o pé do monte, vê uma discussão, vê um cenário em que as pessoas estão questionando, há uma expressão utilizada aqui que Jesus diz, que eles estavam discutindo, que eles estavam argumentando entre os escribas e os discípulos. Essa expressão discutir, na verdade, os escribas estavam zombando dos discípulos. Como é que vocês dizem que são discípulos do Messias, aquele que foi enviado para libertar, o ungido, discípulos do Messias que não conseguem expulsar um demônio? Que discípulos são esses? Que propaganda negativa, propaganda entre aspas, que propaganda negativa para o Messias. Jesus desce, olha e vê aquele cenário, os discípulos envergonhados, que não conseguem vencer e não conseguem enfrentar aquele demônio, não conseguem expulsar, mas mostram-se incapazes, estão fazendo uma péssima propaganda para o Messias. Que propaganda nós estamos fazendo, irmãos? Qual é o evangelho que nós estamos manifestando para o mundo, de forma que, como o mundo vê o evangelho de Deus em nós? Como o mundo vê Jesus em nós? O mundo, ao olhar para nós, zomba de nós, e ser crente como esse daí, eu prefiro ficar na minha aqui. Se dizer cristão e ter uma vida desse jeito, eu prefiro continuar na minha aqui. Essa vida aí, do jeito que está sendo vivida por essa pessoa, que se diz crente, para mim não vale a pena. Uma vida que é, entre aspas, o mundo pode dizer, uma vida cheia de restrições, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, mas é uma vida de pessoas que não mostram e não revelam o poder de Deus, irmãos. Que propaganda estamos fazendo do Evangelho? Que propaganda de Jesus estamos anunciando com os nossos comportamentos? Nós precisamos pedir de Deus que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos realmente fazer do Evangelho um instrumento de poder. A nós, a igreja do Senhor, foi confiada a palavra de vida eterna. Os anjos, como diz o Salmo, desejavam anunciar esse Evangelho. Os anjos desejavam anunciar e proclamar o reino, mas o Senhor confiou esta mensagem de poder a nós. A mensagem e o Evangelho da reconciliação foi entregue à igreja. Qual evangelho nós estamos anunciando? Um evangelho que transforma ou um evangelho que mantém a pessoa do mesmo jeito? Porque tem pessoas, tem crentes que fazem do evangelho uma filosofia de vida. O evangelho não é filosofia, o evangelho não é um conceito social para melhorar as pessoas. O evangelho foi dado por Deus para transformar, para mudar, não é para nos melhorar, é para fazer novo homem, nova criatura, é para morrer para poder viver. Veja que o evangelho é drástico, não existe mais ou menos, não existe algo melhorado, é mudança total. Aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais. É uma mudança de 180 graus, completa de vida. Se este evangelho se o evangelho que nós professamos e dizemos que estamos vivendo, não for este evangelho, não está produzindo isso em nossas vidas, precisamos refletir e avaliar qual propaganda estamos dando sobre o evangelho que dizemos que cremos. Aí nós dizemos que Jesus cura, e aí quando passa um problema de saúde, vem o desespero, vem a angústia, e quer logo morrer, porque está passando uma situação difícil. Aí depois vai dizer, mas Jesus é o Deus que cura, e quando enfrenta esta dificuldade, cadê o evangelho daquele que cura? Cadê a fé naquele que anunciamos e proclamamos verbalmente que cura? É isso que está acontecendo aqui. Os discípulos são discípulos do Messias. Mas que Messias é esse que tem discípulos incapazes de expulsar um demônio? É isso que temos que avaliar aqui. A vida, irmãos, se nós estamos avaliando aqui os discípulos como uma congregação, a vida de cada um
da congregação, a vida com Deus de cada um, importa e influencia no nível de revelação de Deus naquele lugar. Nós precisamos entender isso. Se eu pecar, tanto faz, o pastor é que tem que se consagrar. É a irmã do círculo de oração que tem que orar e se consagrar. Irmão, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Cada um dos irmãos tem a responsabilidade e o dever de viver a santidade para que a santidade de Deus se manifeste na congregação. É extremamente importante, é claro que é muito mais perigoso para uma igreja quando o púlpito está corrompido, é muito mais danoso o púlpito estar corrompido. Por quê? Porque a posição de autoridade de uma liderança dentro da igreja, isso abre uma brecha, ou melhor, abre um rombo, não é uma brecha, espiritual para que o diabo entre na congregação e faça e aconteça. Mas, ao mesmo tempo que o estrago de uma falta de santidade vinda do altar é maior, mas a falta de santidade no meio da congregação também produz estrago. Também impacta e influencia no grau de revelação de Deus naquele lugar. Diga para o seu irmão, a sua santidade vai impactar na revelação de Deus na sua congregação. Diga para ele, a sua vida de santidade influenciará no nível de revelação de Deus na sua congregação. Não adianta só o pastor orar. Se eu não me engano, não sei se foi Charles Spurgeon ou Jonathan Edwards, um desses aí, desses grandes avivalistas da época ali na Inglaterra, que falavam que, instruindo a pastores, ele dizia, pastores, pegue o seu sermão e coloque o seu sermão no fogo para trazer para a congregação. Charles Spurgeon tinha um grupo de pessoas que, enquanto ele estava pregando, embaixo do púlpito da igreja que ele pregava, tinha um grupo de irmãos que intercediam, e todas as vezes que ele pisava no púlpito, as irmãs oravam mais forte para que Deus pudesse usá-lo, para que a congregação fosse impactada. Jonathan Edwards, quando começou a fazer uma série de ministrações que impactou no avivamento na Inglaterra, ele fez um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Os historiadores dizem que quando ele terminou essa pregação, as pessoas estavam se atracando nas colunas da igreja desesperadas, porque elas viram e compreenderam que elas estavam em pecado e entenderam que ele usou aquele texto que diz, quando tu resvalares o teu pé, Deus vai te pegar. Está lá em Deuteronômio. Quando resvalares o teu pé, resvala o teu pé. É na hora que Deus pega, e ele pregou essa mensagem. Tem um livro escrito sobre isso. Tem um livro com base neste sermão. Se você tiver curiosidade, procure ler. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aí você pensa assim, ele está mandando todo mundo para o inferno. Não, foi a mensagem que iniciou um avivamento. Sabe por quê, irmãos? Renovo espiritual. Avivamento não é fogo, não é falar em línguas, não é sapatear, é arrependimento. O verdadeiro avivamento surge e inicia quando há arrependimento. Quando as pessoas são confrontadas com o seu pecado e elas desesperadamente entendem e assumem para si a declaração que Paulo fez: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou falarão como Paulo declarou em um outro momento que diz: dos pecadores eu sou o maior. Queremos ter renovo, irmãos, queremos ver cada um da igreja, cada membro precisa buscar esse arrependimento, precisa buscar este renovo. O mundo está desesperado, o mundo está procurando um lugar, uma pedra de arrimo, um lugar, uma tábua de salvação para ancorar os seus barcos, para se ampararem. E a igreja, irmãos, é o último lugar, é o último reduto onde as pessoas podem aqui encontrar salvação.
O mundo está desesperado. A figura deste menino que está aqui angustiado desde a sua infância, desde muito pequeno, é a figura de uma pessoa que está procurando um amparo, já procuraram ajuda não sei aonde, foram atrás de Jesus, Jesus não estava lá, foram atrás dos discípulos incompetentes, incapazes, confiando numa unção antiga, não foram capazes de dar a resposta que aquela criança precisava, não foram capazes de trazer para aquele menino a liberdade que ele precisava, não foram suficientemente íntimos de Deus para trazer a libertação daquela criança. Irmãos, o mundo está procurando achar em algum lugar alguém que lhes mostre a vida, alguém que lhes mostre a luz. O mundo está em trevas, o mundo está perdido, o mundo está na lama do pecado. É a igreja, e quando eu digo igreja, não é a placa, somos nós enquanto templo espiritual de Deus, que estamos intimamente, cada um buscando uma vida de intimidade, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de consagração, buscando algo novo de Deus dia após dia. A palavra do Senhor se faz nova a cada manhã, tem sempre um pão novo, um maná novo, uma revelação nova de Deus para nós, irmãos. Não dá para nós enfrentarmos as mesmas batalhas, as mesmas guerras, os mesmos problemas com estratégias e com pensamentos e com ferramentas antigas. Nós vamos ver que os discípulos aqui no capítulo 9 de Marcos, antes no capítulo 6, eles já tinham recebido de Jesus, eles já estavam equipados, espiritualmente falando, eles já tinham ferramentas. Jesus já tinha outorgado a eles autoridade para que eles pudessem libertar, curar, expulsar demônios. Se você voltar lá no capítulo 6, você vai ver que na verdade ali no capítulo 6, Jesus já havia dito para eles, a partir do versículo 7 até o versículo 13, Jesus tinha dado a eles, versículo 7, capítulo 6 de Marcos, versículo 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E aí o verso 13, eles voltam dizendo, expelimos muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja só, eles já tinham enfrentado essas dificuldades, eles já tinham recebido a capacidade e a autoridade de Jesus para expulsar demônios, mas estavam paralisados. Nessa nova batalha, neste novo momento, eles não conseguiram vencer, talvez confiados numa experiência anterior. Já libertamos lá atrás, Jesus já nos deu autoridade, talvez com uma certa soberba de achar que não preciso mais de nada porque eu já tenho aquilo que Jesus me deu, já é suficiente, Ele já me deu uma palavra lá atrás e agora eu posso andar caminhando nesta palavra. Veja que Elias, profeta do Senhor, antes de ele foi chamado por Deus, fez grandes coisas, orou, o céu parou de chover, começou a confrontar Jezabel e Acabe. Em um determinado momento, ele estava numa unção ali especial, Elias estava caminhando e agindo numa unção recebida, numa palavra de Deus, que até aquele momento foi útil e o acompanhou e o capacitou para fazer o que ele precisava fazer naquele momento. Porém, em determinada etapa da sua jornada, o que aconteceu com Elias? Os irmãos lembram o que aconteceu? Desesperou-se, a perseguição foi contra ele, se escondeu para um lado, para o outro, e veio um certo orgulho ao coração de Elias. Senhor, só eu sobrei, só eu sou o último pacote dos profetas. Aí Deus vai, baixa a tua bola aí, Elias, tu tem a unção de fechar os céus, tu tem unção poderosa que eu te dei, mas baixa aí que tem mais 7.000 aí que não se dobraram. Elias se desesperou naquela sua, e ele tinha, irmãos, é o que eu quero enfatizar aqui, ele estava em um nível de unção, que até aquele momento foi suficiente, mas ele enfrentou uma batalha,
que ele não, aquela capacidade, aquele nível de unção não foi suficiente para ele prosseguir. Onde ele foi parar? Em uma caverna, desesperado, querendo morrer, escondendo-se. Momentos anteriores estava lá no cume do monte, matando 430 profetas. Mandou descer fogo do céu. Que unção! Essa unção é suficiente para eu seguir. Desceu o fogo do céu, bastou uma palavra de Jezabel. Manda dizer para Elias que eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os profetas. Acabou com o homem. Aquele cara, aquele profeta que mandou descer fogo do céu, ficou em depressão, foi parar numa caverna. Deus vem por meio de uma brisa suave. Elias. Tem aquela história, né? Vem o fogo, Deus não estava no fogo. Vem o vento, Deus não estava no vento. Vem o terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem a brisa suave. E o Espírito do Senhor estava na brisa suave e falou com Elias. E o Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor ali, ele pega Elias e diz: Elias, te levanta, meu camarada, meu filho, te levanta. Tu ainda vais ungir um rei, tu ainda vais ungir um profeta. Pega essa comida aqui e vai caminhando para onde que tu tens para fazer. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias sem parar, porque ali ele foi capacitado e renovada a unção sobre ele, irmão. E nós queremos andar com experiências antigas, com estratégias antigas, com unção antiga, e achamos que isso vai ser suficiente para nos levar a outros níveis de conhecimento, de experiências com Deus? Se Elias, que é mais bonito do que nós, era melhor crente do que nós talvez, muitos de nós aqui, era profeta do Senhor, mandou descer, alguém já mandou descer fogo do céu e aconteceu? O dia que alguém que fizer mandar descer fogo do céu, já está parecido com Elias. Nenhum de nós fizemos isso. Os filhos do trovão tinham esse poder, né? Quando Jesus entra em Nazaré, que ninguém recebe, João e Jesus, queres que oremos e desça fogo do céu e consuma todos esses incircuncisos aqui? Eles tinham fé e autoridade. Eu não tenho essa ousadia ainda. Não sei se terei. Elias precisou ser renovado, irmãos. Mas Elias foi sincero com Deus. Isso não está no estudo não, tá? Se você quiser anotar aí, essa passagem de Elias foi de agora. Elias precisou encontrar-se com o Senhor, mas ele foi honesto com o Senhor. Ele se abriu: Senhor, só tem eu aqui, eu sou o cara. Aí Deus vai e baixa a bola dele, ele entende, ele se arrepende. Deus trata com Elias, ele está saindo, tira Elias daquela sua depressão e traz para um novo nível. Aí, meu irmão, depois desse episódio até o final, Elias foi cuspindo fogo, como o pastor Romulo falava, cuspindo fogo, comendo prego, pisando em brasa, ele andava para cima e para baixo, ele pegou a capa da sua roupa e bateu no rio, e o rio abriu e foi para cima e para baixo, e na hora veio uma carruagem me pegar. Eu estou tão na unção, estou tão cheio do fogo, que para me levar para o céu, só uma carruagem, mas não é carruagem simples não, é carruagem cheia de fogo para me levar, porque eu estou pegando fogo. Mas Elias teve a sua unção renovada naquele dia. E a minha oração, e a minha súplica, e o meu desejo é que o Senhor renove a unção sobre mim, que o Senhor renove a unção sobre ti, que o Senhor te use, que o Senhor me use, que o Senhor nos use para dar as respostas que este mundo perdido precisa, irmãos. Para dar as respostas que os enfermos precisam. Ele curava, e muitas das curas de Jesus resultavam em salvação. Curava, mas depois ele diz: vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Muitos ele fez isso. Nós precisamos voltar às origens, voltar à essência do Evangelho, voltar à essência da palavra, voltar à essência do relacionamento com Deus, voltar à essência de uma intimidade com o Senhor, voltar à essência do Evangelho, irmãos. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é poder primeiro para me mudar, para me transformar, para mudar o meu caráter. Se nós vivermos um evangelho que eu não fico se vivermos um evangelho confortável, desconfie.
Porque o Evangelho nos põe numa posição de desconforto. É contra a nossa natureza. O Evangelho é contra a cultura. O Evangelho é contra a natureza humana. O Evangelho é contra o comodismo. Jesus é muito drástico, irmãos. A gente diz, não, estamos vivendo na era da graça. Estamos vivendo na era da misericórdia. Mas Jesus diz, quem vier após mim tem que morrer. Que Evangelho duro. Que palavra mais pesada. Certas batalhas não poderemos enfrentar se continuarmos numa unção antiga. Aí os discípulos perguntam, por que então, Jesus, não conseguimos libertar? Qual foi o problema? O que aconteceu? Primeiro que versículo 29, ao final do texto que nós lemos, vai nos dar, nós temos dois problemas que Jesus elenca aqui, de o porquê que os discípulos não tiveram êxito nesta empreitada. Uma eu já falei, eles estavam confiando numa unção anterior, mas Jesus aqui traz mais duas. Versículo 29, a espécie de demônios que eles estavam enfrentando, não dá para vencer com o espírito, com a unção antiga. Não dá para vencer com aquilo que foi revelado lá em 1900 e bolinha. Tem que ter unção nova. Aquela espécie de demônios que ele estava enfrentando naquela criança, certamente não era um demôniozinho qualquer. Nós vamos ver lá no livro de Efésios que tem principados, potestades e dominadores, que estão nas regiões celestes. Há uma hierarquia, irmão. Quem já enfrentou, experimentou algum momento em que você está ali e você tem que orar? O pastor Jean, numa reunião que nós fizemos aqui, estava compartilhando uma experiência que ele orava, saía de ir e voltava de novo, aí ia, saía, vinha, ia e vinha. Irmão, vai enfrentar a legião que Jesus enfrentou em Gadara, naquele homem. O que acontecia com aquele homem? Ele tacava o terror na cidade, rompia as grades, era amarrado, mas ele tinha poder para romper as coisas, ele botava a cidade em desespero. Jesus chegou lá, apareceu, tu viestes nos perturbar antes da hora. Irmão, ali era uma legião, 6.000 demônios, vai enfrentar 6.000 demônios assim de cara limpa, com a unção do começo da jornada, vê se tu não vai e nós não vamos ser envergonhados. Sabe, nós estamos caminhando, meus irmãos, para uma realidade, para uma época, um tempo em que nós vamos estar sendo colocados à prova e confrontados e precisaremos do discernimento e de uma unção renovada, porque enfrentaremos espécies de adversários que não vai ser fácil e não vai ser de qualquer jeito, que vamos vencer e superar, e vamos avançar e vamos ter êxito, senão poderemos ficar como os discípulos, sendo envergonhados e zombados. Que discípulo é esse? Que Messias é esse que não te dá autoridade para expulsar demônios? Então, o primeiro problema aqui é a espécie de demônios, a espécie de adversário. Tem demônios e demônios, tem potestades, tem classes espirituais, mas nós não devemos temê-las, porque Jesus já falou, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, outra coisa, o diabo e os seus demônios não estão lutando contra Deus. Se você tiver isso na cabeça, achar que o diabo é inimigo de Deus, tire isso da cabeça. Deus não tem inimigos, porque ninguém pode enfrentar Deus. Deus não tem adversários. Deus não tem quem peite Ele, que encare Ele. O diabo é inimigo nosso, do homem. A nossa luta, o diabo não está lutando contra Deus, porque tem gente que pensa assim, batalha espiritual, os anjos de Deus, e parece que Deus está fazendo um esforço tremendo para ganhar do diabo, parece que assim, Deus está, meu Deus do céu, está em uma dificuldade. Não, irmão, o Senhor pega o diabo assim, para aqui, vai até ali, toca até aqui em Jó, até aqui tu vais, daqui tu não vais mais adiante, fica aqui, está aprisionado, Deus manda e acabou. A luta não é diabo e Deus, a luta é homem e as trevas. A luta do diabo é para levar mais gente para o lugar em que ele já está condenado. Ele já está lá, já está condenado, já é condenado, já está com a sua sentença decretada. Só falta iniciar o processo de execução penal.
Mas o crime dele já foi condenado, já foi sentenciado e está só esperando o início da condenação, do cumprimento da pena. Então, a luta do diabo é contra nós. Não pense que Deus está numa batalha desesperada. Oh, meu Deus, eu tenho que fazer alguma... Oh, eu estou usando... Meu Deus, né? Ou eu tenho que fazer alguma coisa, porque, meu Deus, o diabo está avançando demais. Não, irmão, tira isso da cabeça. Deus, se Ele quiser, bota o dedinho dele aqui, Ele faz alguma coisa, acaba. Deus é o Todo-Poderoso, irmão. Deus pode todas as coisas. Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário. Para com Deus, o diabo é criação de Deus. Pronto, falei. Deus criou o diabo. Vai lá para o profeta Isaías. Talvez você se escandalize agora. Deus criou o bem e faz o mal. Tá bom para ti? Como é que ele faz? Mas aí você vai. Deus não tenta ninguém, a ninguém tenta. Deus não tem variação, nem sombra de variação. Deus permite. Deus criou o mal para servir de tentação para nós. Se Deus não criasse o mal, colocando na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não teríamos opção de escolha. Estaríamos como robôs com chips programados para fazer só o que Deus quer. Mas o fato de Deus permitir e colocar no jardim do Éden a opção de fazer o que é contrário a Ele, é aí que está a soberania de Deus. É aí que está o Deus que controla todas as coisas. Ele bota e escolhe, meu filho, agora. O que tu quer? Quer viver? Quer morrer? Escolhe. Então, há uma escolha nossa para fazer. Então, Deus está com o mal controlado. O inimigo é nosso, não é de Deus. Satanás, essa espécie de adversário que nós estamos enfrentando, precisamos enfrentar cada potestade, cada dificuldade, cada adversidade, cada situação com uma revelação nova de Deus para cada cenário. É por isso que a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Busque ao Senhor, irmão. Vai tomar uma decisão. Isso aqui eu já escolhi. Em momentos anteriores eu já tomei uma decisão nesse sentido. Vou fazer a mesma coisa. Pode ser que dê errado. A cada dia, busque ao Senhor. A cada dia, peça a orientação do Senhor. A cada dia, por mais que seja algo contínuo, repetitivo, já fiz isso várias e várias vezes e sempre deu certo. Pode ser que um dia dê errado, porque há uma espécie de adversário diferente que se levanta dia após dia para tentar nos derrubar. Então, o primeiro problema dos discípulos eles não entenderam, não tiveram discernimento que aquela espécie de demônios era diferente daqueles do capítulo 6 que eles haviam enfrentado. E não estavam preparados, não tinham uma unção renovada. E Jesus diz: como é que se prepara para isso? Verso 29, o que está escrito no verso 29? Como é que se prepara para essa espécie diferente de adversário? Vamos todos juntos, com jejum e aí? Como é que está o seu jejum? Como é que está a sua oração? Quer nível novo de unção? Quer experiências novas com o Senhor? Mas não sai da reserva. Obrigado, pastor Paiva. Quer um vinho novo, mas está com um odre todo velho e remendado. Quer uma roupa nova, mas está com as vestes cheias de remendo. Não dá, irmão. Nós precisamos fazer algo diferente, precisamos dar para o Senhor a nossa vida por inteiro. Jejum e oração. Jejum, humilhação, quebrantamento. Senhor, eu só preciso de Ti, só em Ti a força. Oração, relacionamento. Olha aí, jejum, quebrantamento. Oração, relacionamento. Pastor Manuel quer falar. Pois não. Fale no microfone, senão os irmãos não entendem. Fale aí, missionária, passa para ele aí, por favor. A Bíblia diz que o profeta Samuel, quando ele era pequeno, e a mãe dele entregou para o sacerdote Eli, e quando ele começou a fazer a obra de Deus, a mãe dele levava todos os anos, ela mudava a vestimenta, ela levava uma túnica diferente,
porque a túnica do ano passado não serve mais para o próximo ano. É isso aí. Só para complementar. Como é que está a sua túnica, irmão? Está vivendo... E essa figura da túnica, eu ia fazer justamente isso. Está igual aquelas irmãs quando vêm para o culto, né? Precisa da Bíblia para completar o vestido. Ela chega, senta assim, cruza o pé, aí bota... Porque a roupa tá curta. Aí cruza a perna, tem que botar a Bíblia aqui do lado, porque também já cobre. Porque está com a roupa inapropriada. Porque está com a veste que não é antiga. Está querendo vestir roupa da adolescência, mas já é uma mulher, um homem velho, né? Experiente, maduro, já está quase caindo de podre e está querendo usar roupa lá de trás, irmão. Irmão, pelo amor do Espírito Santo, deixa o Senhor Jesus te trocar nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar na tua alma e no teu coração nesta noite. Peça dele com sinceridade: Senhor, muda minhas vestes, Jesus, muda meus olhos, muda minha forma de enxergar. Senhor, me ajuda a viver uma experiência nova. Eu não quero só viver de saudosismo, de experiências lá de trás. Olha agora o pastor Arnaldo ali. Quantos anos o senhor está, pastor? Quantos anos o senhor tem? Quantos anos? 81, está lá, reconstruindo uma igreja nova, com pedreiro, com colher de pedreiro, 81 anos levantando. Ah, não, já estou velho demais. Está vivendo a experiência da fé nova, experimentando a provisão de Deus com 81 anos. Meu irmão, tem coisa nova para você. A vida com Deus não é o mesmo jeito todo dia, não. Nós não podemos nos conformar com as mesmas coisas todo dia. Sabe o que está acontecendo muito nos dias de hoje? Muitos estão vivendo como o povo de Israel no deserto. Esse maná velho, todo dia a mesma coisa. Chamaram o maná que caía todo dia de manhã, sem esforço, sem trabalho, sem nada. O pão caía fresquinho, quentinho, gostosinho, com sabor de mel, diz a palavra, que tinha o gosto do maná. E o povo de Israel diz: esse maná maldito, que cai todo dia aqui. Tem gente que está vivendo uma fé assim, todo dia a mesma coisa. Terça-feira, mesma coisa. 300 da harpa, aí vem aquele rapazinho ali que canta os 2, 3 louvores, a mesma coisa. Chega domingo de manhã, mesma coisa. Chega domingo à tarde, mesma coisa. Chega culto à noite, já sei até a programação. 2 hinos da harpa, leitura da palavra, vem o terceiro, depois vem uma saudação, depois vem outro hino, aí outro irmão que vai dar uma saudação, 3 louvores, pregação, acabou, avisos e terminou. Todo dia a mesma coisa. Esse maná maldito. A gente diz assim, o povo de Israel era um povo muito ruim, né? Será que era só ele? Será que era só Israel que era um povo ruim? Cabeça dura? Irmão, sabe o que falta? Está faltando renovo no nosso coração, sabe? Quando a gente chega assim num local, a gente ouve um louvor, pode ser da forma simples que for. Irmão, quando a gente está no óleo, quando a gente está realmente com a intimidade, pode ser um irmão desafinado cantando, mas se estiver cantando com a alegria, com a alma, você sente a unção e você entra no mesmo espírito. Não, porque você não está ligado no que é natural. Olha o que eu falei entre água e azeite, carne e espírito. Não dá para medir as coisas espirituais com as coisas naturais. É claro que um irmão que canta muito bem é muito melhor de se ouvir, mas o que Deus escuta, do meu coração vibram as cordas, como diz o louvor, é o coração vibrando na harmonia e no tom do espiritual. É a verdadeira adoração, é essa a verdadeira adoração que Deus quer, é esta vida que Deus espera de nós. Você pode cantar sublimemente, e cante, aperfeiçoe-se, toque bem, cante bem, toque seu instrumento muito bem, se aprimore cada vez mais. Se você canta bem, faça técnicas vocais, se aprimore para que você seja um instrumento mais utilizado nas mãos do Senhor. Mas se não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer, mas eu sei orar, eu vou fazer isso com toda a minha alma, com toda a minha força, porque eu sei que eu importo para a manifestação da glória de Deus aqui. Você pode não saber cantar, mas você ora com intensidade, então ore, porque você é uma peça importante para que o mover de Deus desça na igreja. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão
tocar, nem todos vão testemunhar, mas todos podem ser santos para que a manifestação de Deus venha no nosso meio. É isso, irmão. Entenda, você é importante no corpo de Cristo. A sua santidade, o seu nível de santidade vai impactar na revelação e no nível de manifestação de Deus no lugar em que você estiver. Jesus disse para Abraão: Abraão, onde tu puser a planta dos teus pés, te será dado. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Irmão, é você, o que importa é você. Jesus morreu foi por você. Jesus desceu do céu para te dar poder, para te salvar, para te mudar, para te transformar, irmão. Para me transformar. Que espécie de adversários estamos enfrentando? O outro problema foi a incredulidade. Versículo 19, então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, traz esse menino aqui, rapaz. Irmãos, a incredulidade é a fé, vou corrigir, a fé é a moeda que funciona no reino espiritual. Vou dizer de novo, a fé é a moeda de troca no reino espiritual. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer no espiritual? Me ajuda aí. Vai mover um monte. Se a tua fé for suficiente, como foi a de Pedro até um certo momento, quando Jesus vem naquele andando sobre as águas, o que vai acontecer? Vai andar sobre as águas. É a fé. Hebreus, o escritor vai nos dizer que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam, em primeiro lugar, crer que Ele existe, e em segundo lugar, crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. Irmãos, o que move os céus é fé. O que faz as coisas acontecerem neste natural, o que traz o espiritual para o natural é fé. A fé é o instrumento que nos liga ao sobrenatural. Vou dizer de novo, a fé é o instrumento que nos conecta ao sobrenatural. Eles estavam enfrentando um adversário com uma outra hierarquia no reino espiritual, mas estavam desconectados com uma fé que não os ligava a uma unção maior. Por isso eram incapazes, por isso a incredulidade. Certamente o pai contou para ele: esse menino aqui é lançado de um lado para o outro, esse menino aqui está desde pequeno a possesso, endemoniado. Era um espírito mudo, que deixava aquela criança muda, que não falava desde a sua infância, e eles estavam incapazes, incredulidade, falta de fé. Irmão, vamos pedir do Senhor a fé, como Paulo escreve aos Romanos, ela é dom de Deus para nós, é dádiva do Senhor. Então nós precisamos estar conectados, e uma unção renovada, uma fé renovada, uma experiência renovada com o Senhor, nos fará crescer e aumentar na nossa fé. Nós precisamos nessa noite, eu quero me apropriar, versículos 22 e 24, eu escrevo no final desse tópico aqui: Senhor, tem compaixão de nós, Jesus, nos ajuda em nossa falta de fé, que o Senhor nos ajude a crescer e a receber uma unção nova. Precisamos urgentemente, irmãos, de uma renovação espiritual. Quando Jesus confronta os fariseus religiosos, o que ele diz para eles? Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Mas espera aí, eles não conheciam não as Escrituras? Não eram doutores da lei? Não eram experientes da lei, teólogos sublimes? Tinham todo o conhecimento, tinham todo o entendimento, mas Jesus está dizendo: vocês não conhecem as Escrituras, e vocês também não têm o poder de Deus.
Sem poder de Deus, meu irmão, em nossas vidas, não adianta conhecer Bíblia, não adianta conhecer de doutrinas, não adianta conhecer do que for que seja, não adianta nada dessas coisas. Sem poder de Deus, nada seremos. Sem poder de Deus, sem autoridade do Senhor, não poderemos libertar. Sem autoridade do Senhor, não teremos vitória sobre as trevas, força para suportar o dia mau, não teremos fé para dar testemunho, não teremos vida, não teremos vigor. Sem poder de Deus, o poder de Deus nos fortalece. A unção de Deus que vem pelo Espírito Santo é justamente para isso. Recebereis do alto o quê? Poder. Para quê? Para ser minha testemunha. Não é para sambar no espiritual, não. Não é para falar língua estranha, não. Não é para fazer reteté. Não é para fazer coisas, não. É para dar testemunho, irmão. Veja que poder de Deus é para transformar, para poder testemunhar. E é claro, esse testemunho vai vir com prodígios também. Este poder também vem com milagres. Obras maiores do que aquelas que eu fiz em meu nome, vocês também farão. E Jesus fez prodígio, Jesus fez milagre, Jesus curou, mas Jesus fez mais do que isso. Jesus transformou vidas, Jesus impactou com o seu testemunho. Ele mudou a história de pelo menos 12 homens. Até de Judas, a história dele foi mudada, porque para pior. O único que saiu pior do que quando entrou, mas foi mudada. Jesus mudou a história da humanidade. Nós estamos antes e depois de Cristo. O poder que Jesus veio manifestar, além de curar, foi para produzir transformação na humanidade. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Quero te convidar a fazermos uma oração nesta noite, para que nós possamos pedir direção do Senhor para nos dar discernimento. E urgentemente, nós precisamos buscar uma unção nova. Nós não devemos apenas viver uma fé sob a perspectiva natural. Nós temos que nos lembrar, irmãos, guarde isso. Nós temos que nos lembrar que o Evangelho muda a nossa realidade no natural, mas o Evangelho, a boa nova, como disse o escritor aos Hebreus, é o Evangelho eterno, ele é espiritual. A palavra de Deus, o Evangelho, as Escrituras, o que está na Bíblia, não é só um conto de história, não. É o reino espiritual, é um mundo de vitória, de poder que está revelado nas Escrituras para nós. Não perca de vista a dimensão espiritual de poder que o Evangelho tem para nos dar. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a Tua unção sobre nós. Renova, Senhor, sobre as nossas vidas, a nossa experiência de caminhada com o Senhor. Renova, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente conhecer e ter a unção renovada nos nossos corações. Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos te pedir, Pai, que esta palavra possa entrar profundamente em nossas vidas, que esta palavra, Senhor, possa mudar profundamente o nosso coração. Pai, venha verdadeiramente, Senhor, renovando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, transformando o nosso coração, mudando mentes, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de enxergar. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplar a dimensão espiritual de poder que tem o Teu Evangelho. O Teu Evangelho é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Revela-nos, Senhor, este poder que transforma a nós, que muda o nosso comportamento, que nos dá vestes novas, que nos tira das trevas e nos transporta para o reino da luz, para o reino do Filho do Teu amor, nos tira das trevas para a Sua maravilhosa luz. Este Evangelho que nos chama para morrer para o mundo e viver para Deus. Senhor, nos ajuda e nos fortalece, Pai, para que verdadeiramente nós possamos viver uma nova natureza, novos homens, novas mulheres, nova criatura na Tua presença. Renova a unção sobre nós, Senhor. Renova o Espírito Santo em nossas vidas. Faz como Tu fizestes com Elias, ó Deus. Dá-nos um pão novo nesta noite, colocando um pão novo para que possamos caminhar uma outra jornada muito mais adiante, muito mais longa, Senhor, num novo nível de experiências, num novo nível de intimidade com o Senhor. Pai,
Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa, Senhor, a nossa frieza. Pai, não faça conosco, Senhor, como aquela igreja de Laodiceia, que não era fria e nem era quente, e por ser morna, o Senhor cuspiu ela fora. Senhor, livra-nos de vivermos uma fé morna, livra-nos de viver uma fé fria, mas aquece, Senhor, aquece a nossa alma, aquece o nosso espírito, aquece o nosso coração, Senhor. Derrama a chama do Teu Espírito Santo. João Batista declarou: eis que vem o Senhor, que Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, Senhor, com fogo, fogo do Teu Espírito Santo, fogo, Senhor, para nos consumir o pecado, fogo para consumir a nossa iniquidade, fogo para nos purificar, Senhor. Purifica o altar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nesta noite, Senhor Jesus, acende ao altar dos nossos corações, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Senhor Jesus, renova o Teu povo, renova o compromisso contigo, renova a experiência contigo. Nós não queremos viver de uma forma saudosista, lembrando do passado, lembrando de experiências lá de trás. Nós queremos viver um vinho novo, Senhor, experimentar um azeite novo, Senhor, experimentar um pão novo, dia após dia. Tu tens novidade de vida, como diz a Tua palavra: andai em novidade de vida. Senhor, que este seja o nosso propósito, que neste ano, Senhor, nós possamos viver dia após dia em novidade de vida, conhecendo o Senhor, experimentando a Tua graça, experimentando o Teu poder. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, traz manifestações de poder e de milagre. Vem com cura da alma, cura as emoções, Senhor, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito do Teu povo. Senhor, lá no livro de Apocalipse nos diz que o Senhor vem buscar uma noiva sem rugas, sem máculas. Senhor, assim vai tirando as rugas, vai tirando as máculas do nosso ser, vai tirando, Senhor, a falta de perdão, vai tirando, Senhor, o ressentimento, vai tirando o ódio, vai tirando, Senhor, a falta de perdão, vai tirando, Senhor, a inimizade, vai rompendo, Senhor, com as obras das trevas. Senhor, nos leva a vencer essa espécie de demônios, essa espécie de adversários que tem se levantado contra a Tua igreja nestes últimos dias. Senhor, essa espécie de demônios que tem cegado a muitos, Senhor, que tem esfriado a fé de muitos, Senhor. Senhor, nos ajuda e nos dá a unção necessária, Senhor, porque a unção vem de Ti, Senhor, a unção vem do alto, Jesus, a unção vem do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito quem nos capacita, é o Teu Espírito quem nos enche. Derrama sobre o Teu povo, derrama sobre a Tua igreja, Senhor, e que cada um possa buscar este grau de santidade, compreendendo, ó Deus, que cada um tem uma posição importante para trazer a Tua manifestação no convívio e no meio da congregação. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos, Pai, fica conosco, fica com a Tua igreja, Senhor, faz com que esta palavra, Senhor, transforme o nosso pensamento e o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo possa agir e fluir no nosso meio. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.